Olá, amigas, olá, amigo, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, povo de Deus. Eu sou José Augusto. Maria Silva. Somos unidos para adorar. Irmãos, estamos aqui. Eu quero contar um pouquinho da nossa história para você. O início de tudo, de onde tudo começou. Eu acredito que com essa história, você que não passou ainda, que não passou por isso, ou que ainda pode passar, eu acredito que vai servir de experiência para você. E para quem passou, você vai entender o que realmente Deus, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, né? Então eu acredito que é para edificar a sua fé. E para aqueles que possa passar, será uma experiência. Amém? Irmão, tudo começou... Quer falar? Não, pode falar. Tudo começou, irmãos, quando eu era da noite, tocava forró, né? Eu sempre gostei de música, irmãos. Desde pequeno eu sempre fui da música, sempre gostei de música. Eu com 10 anos de idade, eu tinha ganhado concurso, quando era pequeno. E, pessoal, fui para a igreja, da igreja Batista Peniel. Lá eu comecei com 10 anos também. Só que coisa de criança, né, irmão? Nada levando a sério, mas coisa de criança. Fui aprender a tocar umas notinhas de violão. Mas, enfim, gostava de estar no meio do povo de Deus. Só que ao decorrer do tempo, você sabe, a gente vai indo, vai conhecendo novas amizades. A escola, a gente, quando passa a ser adolescente, já depende da pessoa, né? A gente conhece outros amigos que levam a gente para outro lado. E foi o que aconteceu comigo, né, irmão? Eu já não tinha mais interesse pela escola, porque tive amizades que nos conduzia para beber, E foi quando eu fui ficando adolescente, e aí comecei a tocar na noite. E disso daí, até um dia desse, irmãos, eu vivia da música, né? Até um dia desse. E numa dessas noitadas que eu tinha, que eu tocava nos bares, eu conheci a minha esposa, que hoje é minha esposa, né? Quando eu conheci ela, irmãos, ela estava na pré-adolescência ainda. Ela tinha 13 para 14 anos ainda, tinha acabado de fazer 14, né? Ela é bem magrinha, hoje em dia você está vendo ela bem fortinha, né? Ela era bem magrinha, irmãos, e ela sempre acompanhava dos pais dela. E os pais dela, que hoje é meu pastor, é nossos pastores para a honra e glória de Deus. Os pais dela também eram do forró, das músicas, das noitadas, da bagunça. O pai dela tocava forró e ela sempre acompanhava eles nos barzinhos onde ele ia tocar, né? Então aconteceu que ali nós pegamos uma amizade, se conhecemos naquela noite, e ali pegamos os contatos, trocamos os contatos e começamos uma amizade. Eu estava indo direto na casa do pai dela, era aquela farra todo final de semana, e aí nós fomos pegando uma amizade muito forte, irmãos. Aí criamos um vínculo muito forte entre eu, ela, o pastor, a pastora, os pais dela. E ali, irmãos, era farra todo direto, todos os dias praticamente tinha farra, todos os dias. Porque os irmãos sabem que quando nós estamos sem visão espiritual, quando a gente ninguém tinha falado ainda do amor de Deus para nós, nós vivíamos de bagunça, de farra, né? E você sabe, irmão, para quem não sabe, todo mundo sabe que Satanás é assim, ele oferece todos os manjares perfeitos para você. E ali na casa do pai dela, ali todos os dias, praticamente era todo dia nós fazíamos farra, churrasco. Final de semana então nem se falava, nós íamos para os forró, quando voltava era de manhã, cedinho, já começava a emendava de novo na bebida. E ali assim, Satanás ele prepara tudo, mas depois ele é o primeiro a dar uma rasteira, né? E aí aconteceu que devido àquela amizade que nós tínhamos, e eu já era mais experiente, eu sou 11 anos mais velho do que ela, e ali nós fomos se envolvendo demais, chegou ao ponto de nós se envolver e começamos a namorar. Eu achei correto contar para o pai dela, né? Aí eu chamei ela e falei, vamos contar para seu pai que eu tô gostando de você. E fiz, como de fato fiz, né, meu? Só que essa situação, como ela era queridinha do pai dela, né? Até hoje. Era queridinha do pai dela, eu não sei se de uma certa forma foi criando, né, um certo tipo de ciúmes, assim, porque ela tinha o carinho dela era todo voltado ao pai dela. E aquele carinho agora ela dividia com o pai dela e comigo. E chegou uma vez que o pai dela muito bêbado, travado, nós estávamos numa festa. Eu ia tocar e o pai dela foi junto. E ali do nada começou, irmãos. Ele cismou que ia dar uma surra nela ali no meio do povo, não sei, eu não lembro mais como que foi.
né? Mas ele cismou que ia fazer isso. E eu falei pra mãe dela que isso eu não ia deixar, não ia admitir que ele fizesse isso, porque seria uma vergonha na frente de todo mundo, né? E ali, irmão, tinha tido uma confusão antes. Ali tinha um monte de garrafas, vidro quebrado. E ali eu peguei e falei, não, quando eu vi que o pastor tava, que o pai dela tava mesmo querendo fazer isso, eu peguei ela no colo, porque tinha vidro no chão, ela tava com salto, eu tirei o salto, peguei, botei ela no colo, botei no carro e levei pra minha casa, irmão. E dali, claro que eu levei pra minha casa, mas dali depois eu voltei lá conversar quando tudo tá calmo, fui lá, conversei com o pastor e falei pra ele que a gente ia tentar morar, viver, né? E ali assim a gente fizemos, irmão. Eu levei pra minha casa, lá fizeram um chá de cozinha, né? Enfim, fomos morar juntos. Só, irmãos, que é assim, Deus, ele tinha uma história para nós. Ele tinha um propósito em nossas vidas. Só que a gente, quando nós não temos discernimento, entendimento do que é de Deus e do que não é, porque tudo é no tempo de Deus. Ali, naquele momento, Deus tinha nos apresentado, ou seja, Ele tinha abrido os caminhos para nós começar uma história. Mas que, na verdade, aquela história não começaria naquele exato tempo, né? Aquela história ela ia vir começar realmente após 5 anos depois. Vai chegar lá. E aconteceu, irmãos, que com o mês que nós estávamos vivendo juntos, nós tivemos uma discussão muito forte, porque ela desde nova ela sempre teve um gênio meio forte, viu, irmão, também. Mas aí, irmãos, eu como era mais forte, mais novo, ela era bem magrinha e tudo. No calor da discussão ali, eu peguei, apertei o braço dela forte e pela fraqueza dela de ser, além de ser mulher e ser uma menina ainda, aconteceu que foi tipo uma agressão, né, irmão, da minha parte. E ali ela saiu correndo na rua. E detalhes, por motivo dessa briga, para ver que tudo é um propósito, né? Eu tinha perdido a minha aliança nesse dia. E ele achou que eu tinha tirado, né, irmãos? E para você ver que no outro dia eu achei a minha aliança dentro de um pote de creme de cabelo. Então eu acredito que ali foi a própria investida do diabo, porque ele sabia o que Deus tinha na nossa vida. Então foi um motivo tão simples que levou a 5 anos de distanciamento. Eu achei, né? Foi por isso, eu achei que nós estávamos numa festa, né? Num show, né? E eu achei que ela tinha tirado a aliança. Ela tinha pedido pra mim que ia na casa dela. Na época ela tinha ido na casa da mãe dela, pentear o cabelo. Só que eu achei que quando ela voltou sem aliança. Então eu achei que ela tinha tirado a aliança porque tinha outros jovens lá e tudo, né? E quando eu cheguei em casa, irmão, o motivo da briga. Só que como ela falou, no outro dia, né? A aliança estava dentro do pote de creme. Enfim, o Satanás, ele sabia do que Deus tinha preparado para nós na frente. E ele lançou isso, né, irmão? O que aconteceu? Nós se separamos. Ela voltou para casa dos pais dela e eu, irmãos, ali eu fiquei sem chão. Por quê? Porque eu pensei, poxa, o que eu fiz na minha vida, né? Eu tirei a filha do pai dele, do meu amigo, né? E tirei da casa que ela vivia para outra. Agora ela tem que voltar de novo. E praticamente eu destruí a vida dela, né? Irmãos, e ali eu me senti sem chão. Eu fiquei, não vou mentir, irmão, eu peguei antes. Ela saiu correndo na rua e eu fui atrás dela, só que eu não encontrei. Alguém tinha pegado ela, colocado dentro de casa e ligado para a mãe dela. Ali eu corri e fui direto vim para casa do pai dela para contar o que tinha acontecido. Só que nesse momento o pai dela já vinha de encontro comigo para minha casa. E ali nós cruzamos no meio do caminho. Parou o carro, fui explicar para ele, mas ele estava bebendo e tudo e não quis conversa, irmão. Ali teve uma agressão entre eu e ele, né? E, enfim, eu perdi totalmente a amizade, perdi tudo. Ali foi proibido nós se ver e tudo, né, irmãos? E eu não vou mentir, eu fiquei muito chateado, porque ali eu já gostava muito do pai dela, já gostava da mãe dela muito. A gente já se gostava muito, na verdade, né? Então, só que eu peguei, fui para minha casa e fiquei triste, muito triste. Passei um dia, 2 dias mais ou menos. E ali eu conversando com uns irmãos meus, minhas irmãs falaram, por que você não vai
passear na Bahia, vai esfriar tua cabeça. Né? E eu falei, vou nada, fazer o que lá? Aí sei que muita conversa me falaram, não, vai, eu duvido se você for, eu te pago a passagem. Eu falei, por passagem não, porque o passagem eu tinha condições de comprar, mas você está duvidando, eu vou. Aí eu fui, né, irmão? Cheguei lá, quando eu chego lá, tudo diferente. Eu fui morar num lugar no qual eu não fui criado nem nascido, que minha mãe estava separada do meu pai, né? Foi uma coisa também que foi um golpe muito duro para mim, que eu nunca imaginei acontecer isso na minha vida, né? Minha mãe separada do meu pai, depois de tantos anos. E quando eu cheguei lá, meu pai morava já na cidade que eu nasci, e minha mãe morava em outra, que eu não conhecia ninguém. Mas ali, eu cheguei lá e falei, mãe, não consigo ficar aqui, não conheço ninguém, tudo. Enfim, irmãos, fui ficando, acostumei, até que fui conhecendo outras amizades, enfim, esqueci, né? Esqueci, não esquecendo, porque eu tinha as fotos dela, tinha as coisas dela guardado lá no... Lá eu conheci outra pessoa, irmãos, que eu vim morar, vim viver uns 4 anos, mais ou menos, para 5 anos quase. E ali, como você sabe, quando Deus não tem uma história, não adianta. Quando Deus não escreve, quando aquela história é com aquela pessoa, tem que ser com aquela pessoa. Então ali eu vivi com aquela pessoa. Deus não permitiu que nós tivéssemos filho nem nada. Por quê? Porque não seria com aquela pessoa que Deus tinha escrito minha história. E, em certo momento, chegou ao fim também. Porque, irmãos, eu era muito... Devido à vida que eu levava, eu tocava, eu passava 3 dias fora, chegava 3 dias fora, ainda chegava agressivo, ignorante também com a menina. Enfim, nós como somos do mundo, somos transformados, né? A gente não tem a mesma visão que nós temos hoje. E ali eu tive uma discussão também com essa pessoa, e naquela discussão eu voltei para cá novamente, para São Paulo, depois de 5 anos, irmãos. E depois de 5 anos, ela vai contar agora disso aí. Foi, depois que ele foi embora, irmãos, eu não vou mentir, eu pensei que ele ia, no mesmo dia da briga, eu achei que ele ia vir, né, que ele ia me procurar, que foi um momento, e passou um dia nada, passou 2 dias nada, 3 dias nada, e aí eu decidi ligar, né, onde ele trabalhava. E quando eu liguei onde ele trabalhava, a moça pegou, que era até cunhada dele até hoje, né, graças a Deus. Ela pegou e me falou, Maria, o Zé, ele foi embora pra Bahia. Tem 2 dias que o Zé foi embora pra Bahia. E ali, quando eu fiquei sabendo aquilo, aí sim, o meu chão acabou. Porque ele tinha sido meu primeiro namorado, o primeiro homem da minha vida, a primeira pessoa que eu me envolvi. Eu aprendi muito com ele, muito. E aí eu fiquei muito sem chão. Mas a vida tem que continuar, né, irmãos? Foi muito difícil esquecer, seguir com a minha vida. Fui muito atrás, liguei, mandei telemensagem, mandei cartas, né? Enviei as fotos minhas, essas que ele disse que guardou até o dia de hoje, né? Isso não, eu trouxe pra você. E realmente essas fotos tem até hoje. E aí mandei essas fotos. Só que eu vi que foi passando tempo e nada dele voltar, dele me procurar. Foi onde eu também decidi me dar uma nova chance. Também me envolvi com outra pessoa, também tentei minha vida com outra pessoa. Só que foi o que ele falou, quando Deus escreve, irmãos, uma história com um casal, pode passar o que for, é este casal que Deus une. É um propósito do Senhor. E foi assim na nossa vida, ele não deu certo, eu também não dei certo. Mas a gente foi empurrando com a barriga para ver até onde ia, né? E aí foi onde chegou o tempo dele voltar. Quando ele voltou, eu estava com outra pessoa, mas quando eu fiquei sabendo que ele voltou, eu cheguei na pessoa e falei, acabou. Porque ele sempre foi o homem da minha vida, porque ele tinha sido o primeiro homem a qual eu aprendi tudo. Então eu sempre tinha dentro de mim, e nunca escondi de ninguém, que se ele voltasse, eu largaria qualquer pessoa para ficar com ele. E eu fiz isso. Eu cheguei na pessoa que eu estava, terminei e fui procurar ele, sem nem saber se ele ia me querer mais, depois de 5 anos. Mas eu fiz o que eu sempre falei, fui atrás dele, né? E aí, pra mim atrás dele, irmãos, eu pedi pra minha mãe ligar, na onde ele trabalhava de novo, e se passar por uma dona de bar. Eu falei, mãe, você liga, finge que é uma dona de bar e pergunta onde ele vai estar. Aí minha mãe fez isso, irmãos, ela ligou, se passou pela dona de bar e falou, olha que eu fiquei sabendo que o cantor voltou pra São Paulo e eu gostava muito dele, e eu queria marcar um show com ele, só que eu precisava ver o show dele antes. Aí a mulher foi, passou o endereço inocente, direitinho onde ele ia estar.
Irmãos, ali eu coloquei a minha melhor roupa. Na época eu continuava muito magrinha, uma menina. E vamos ver, né? Futuramente a gente consegue colocar umas fotos pra você estar vendo de tudo do começo até os dias de hoje. E ali eu peguei e fui nesse show. Eu tinha uma colega minha que ela tinha um namorado que andava de moto, que tinha uma moto, e ele levou ela na moto, que na época não tinha Uber, não tinha esses carros, né? Só tinha os táxis, que era muito caro. Então ele levou ela de moto, buscou minha mãe, levou de moto e depois ele me levou. E aí quando ele levou eu por último, ele tava tocando. Irmãos, eu acho que foi um dia assim que essa parte não dá pra esquecer, a emoção de eu ver ele ali depois de 5 anos. Porque realmente foram 5 anos que se passou. Então quando eu vi ele assim, eu não sabia a mistura de sentimento que eu senti ali no meu coração naquele momento. Mas naquele mesmo dia que a gente se viu, a gente passou aquela noite junto ainda. Continua. Bom, enfim, irmãos, ali Deus já tinha preparado tudo, né, pra gente se reencontrar mais uma vez. Mas foi assim, irmãos, ainda não foi totalmente o final da história, né? Na verdade ali veio as coisas, lembrança, tanto da parte dela como da minha, veio as cobranças, as mágoas, as tristezas, porque a gente, irmãos, nós ser humano, a gente fala, ai, perdoa, mas é um perdão da boca pra fora, quando a gente não tem Jesus, né? Então eu saí da história magoada, ele magoado porque ele saiu pensando uma coisa, eu fiquei aqui pensando outra coisa. Na verdade o diabo tinha preparado tudo para ele ir embora pensando algo de mim e eu ficar pensando algo dele. Então foi muito difícil eu liberar o perdão verdadeiro e ele também. Então a gente ficava porque a gente se gostava ainda, mas a gente não queria assumir um outro, ter nada sério com o outro, porque a gente achava que não daria mais certo, né? O nosso passado atingia o nosso presente e atingir muito mais o nosso futuro. Então não era o que a gente queria. Então nós queríamos só os momentos, vamos ficar. Ele vinha, ficava 3 dias na minha casa, a gente ficava um tempo juntos, depois nós ficava sem se ver. E nós foi tentando assim, até quando Deus falou, peraí que vocês vão ficar juntos, tem um propósito. Irmão, e numa dessas daí, nessas dias da gente só ficar, até mesmo porque, como ela falou, o diabo lançava na nossa mente, tanto na minha como na dela, as mágoas, as lembranças ruins, né? Então colocava, não, ela já teve o passado dela, eu já tive o meu, então na mente dela ele lançava isso, não compensa ficar com ele porque ele já teve outra. Eu também, o diabo lançava na minha, que ela já teve outra, então eu pensava assim, sempre vai vir as lembranças, sempre vai vir as coisas, então não vai dar certo, né, irmãos? Só, irmão, que aí essa situação criou o quê? Eu ficava com uma, eu ficava com outra, e da mesma forma ela fazia. Então, irmão, por quê? Porque o diabo, de todas as formas, ele tentou uma vez. Quando ele viu que nós queríamos nos unir mais uma vez, porque o propósito de Deus que ele tinha na nossa vida não era ali, mas era mais na frente, né? Então, ele tentou mais uma vez, irmãos, e nós brigávamos, nós discutíamos, irmãos, era aquela coisa horrível. Nós até tentávamos. E a gente não se largava, era uma coisa assim que a gente sabia que tinha um gostar, mas algo impedia aquele gostar. E a gente se dava bem naqueles momentos que estava junto, porém depois nós brigava. E aí foi a vez de eu ir embora, né? Eu cheguei e falei pra minha mãe que eu não aguentava mais, porque eu sofria muito, porque eu queria algo sério, mas ao mesmo tempo a gente ficava, depois não queria mais, a gente brigava muito. E eu quis ir embora também. Eu falei pra minha mãe, compra passagem que eu vou embora dessa vez. E eu fui pra Paraíba, pra também tentar esquecer ele, irmãos. E numa dessas daí, né, irmãos, sabe como é que é? O diabo ele lança pratos, lança coisas, né? E acabou que ela foi, viajou, mas chegou uma hora que eu vi que depois eu pensei sim, depois que eu fui pensar muitas coisas, eu falei assim, eu já fiz muito mal, né, irmão? Então veio dentro de mim aquela vontade de eu falar com ela. Eu liguei pra ela, conversei com ela. Eu acho que eu já tava 15 dias. Uns 15 dias já, né? Sim, acho que sim. Sem se falar, sem contato nenhum. E a vida dele aqui continua, irmãos. Ele ainda tentou também com outra pessoa, né?
Ele ainda tentou, chegou a ficar junto, morar um tempo junto. E eu fiquei lá de boa, sabe? Eu comentava muito com as minhas primas, elas, ai Maria, esquece, né? Não é pra ser, se fosse pra ser já tinha dado certo. E eu tentei esquecer, irmãos, e fiquei no meu canto. Sim, irmãos, enfim. Liguei pra ela, conversei com ela. Falei pra ela que eu gostava dela e que vamos tentar, né? Nessa daí, ela voltou pra São Paulo, né? Nós ficou se falando das 9 da noite às 5 da manhã. Isso eu nunca vou esquecer. Foi. Amanheceu o dia, irmãos, e a gente se falando, né? O telefone. Celular. Imagina a orelha como acho que ficou, acho que a gente nunca tinha parado pra conversar, né? Depois desse... Era o que faltava. Era a gente ter esse tempo de conversa, né? E precisou ir embora pra gente ter esse tempo por telefone. E nós se falou das 9 da noite às 5 e pouco da manhã. Então, irmão, ela voltou, né? Fomos morar junto mais uma vez. Daí, como eu falei, né? O inimigo sempre lança alguma coisa, né? Teve uma discussão entre eu e ela, tudo, voltou de novo. Era uma ida e volta sem fim. Direto acontecia isso. E numa dessas daí, né? O inimigo lança prato pra ela, lança pra mim, tudo. E aconteceu, né, irmão? Tudo pra nos separar de vez. Enfim. Ela foi pra casa dos pais dela e tudo, e eu falei, já não dá mais certo mais, né? Agora já viu o que tinha de dar. Mas é aquele negócio, irmão, quando a gente acha que acabou tudo, aí é onde Deus entra com a mão dele. E foi o que aconteceu. Porque o que Deus escreve, o que Deus une, nada pode separar, irmãos. Então, não é qualquer tempestade, você, que nem eu falei, pode passar anos, que nem eu passei anos e anos fora, longe. Pode passar o tempo que passar, mas se Deus escrever, irmão, você vai passar por tudo que tiver de passar. Mas na hora certa, a promessa de Deus vai se cumprir. E depois desse tempo, ela começou a ir para a igreja. Foi. E a gente separava, voltava, separava, até que um dia a minha mãe começou a ir primeiro, né? E aí nessas tantas separação, idas e volta, eu comecei com ela também. Quando eu separava dele, eu vinha para minha mãe, eu comecei com ela para a igreja. E aí chegou um dia que eu decidi, sabe? Eu falei, quer saber? Eu não quero mais isso pra mim. E aí eu até cantava com ele, eu tava cantando na banda dele, com ele. E eu quis abrir mão de tudo. Eu falei, não, vou ficar de boa, vou ficar na igreja. E é o que eu quero pra mim. E eu comecei a ir, frequentar a igreja, eu ia. Só que no começo, irmãos, é difícil, né? Porque a Bíblia diz que aquele que quiser vir após mim tem que renunciar a si mesmo, né? E foi difícil. O que foi mais difícil eu renunciar, irmãos, foi a música, né? Foi o forró, porque eu gostava muito do forró, muito. Eu gostava não só de cantar, porque hoje eu continuo louvando ao Senhor, mas eu gostava do forró, sabe? E foi muito difícil renunciar, mas é preciso a gente verdadeiramente renunciar nossas vontades para viver a vontade de Deus. E eu comecei a ir. E teve uma vez que na nossa separação, eu lembro que eu cheguei no meu pastor e falei para ele, o pastor que era o pastor dos meus pais, né? Eu falei, pastor, eu quero me batizar. E ele, irmãos, não botou fé em mim, porque ele falou assim, Maria, ele já sabia, claro, que Deus tinha um propósito na vida minha e do meu esposo. E ali o pastor falou, filho, eu não posso te batizar, porque você vai voltar pro seu esposo. E eu não era casada, né, irmãos? Eu e meu marido, a gente só morávamos juntos. Você vai voltar pro seu esposo e você vai viver em pecado, porque se eu te batizar, você é nova criatura, você não pode ficar em pecado. Você teria que casar. E eu falei, pastor, eu não quero mais, eu quero isso, eu quero Jesus, eu quero mudar de vida, né? Eu quero Deus. E aí, irmãos, o pastor aceitou me batizar, né? Só que eu acho que no dia que eu me batizei, passou 3 dias, realmente meu esposo me ligou pra gente conversar, pra gente, vamos tentar. Ele falou, eu vi que você quer isso mesmo, que você quer levar a sério a igreja, porque até então ninguém colocava fé, né, irmãos? Eu cantava desde os meus 14 anos, né? Muitos bares me conheciam, eu cantava muito com meu pai, eu saía muito, eu bebia. Então ninguém bota fé, né, que você verdadeiramente vai mudar. E aí foi aonde ele falou, vamos tentar. Aí eu falei, mas agora nós temos que casar. Só que eu achei que ele não ia aceitar, né, irmãos? Porque antes ele falava, nós já é casado. E foi fácil, ele aceitou. E aí... Só que aí a gente vai contar essa história depois, viu, irmãos? A gente vai continuar a história depois. Vocês vão ficar curiosos para saber, mas vamos continuar depois. Vamos só resumir essa primeira parte. Enfim, Deus
fez nós nos conhecer para abrir o começo de uma história. Nós tivemos que nos separar, né, depois de já ter vivido um mês junto, tivemos que nos separar a longa distância, para depois de 5 anos voltar novamente. E ali continuava, nós se encontramos, mas as tribulações não pararam, né? Não pararam. Porque enquanto nós não conhecemos Jesus, nossa vida era só vida de tribulação e bagunça. Nesse meio termo aí, era idas e voltas sem fim, toda hora, voltado até o momento que nós se acertamos. Só que eu vou deixar o próximo vídeo até a convenção dela, que já tinha sido feita, e a minha convenção vai ser para o próximo vídeo. Amém, irmãos? Mas continue assistindo. No próximo vídeo você vai assistir a continuação. E não perca a fé, porque Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Ainda que venham os momentos difíceis, os dias difíceis, mas Deus ele está no controle de tudo. Ele continua no barco. Então o segredo é permanecer dentro do barco, que Deus ele está comigo e está com você. Amém? E muitas das vezes vai chegar pessoas para você e dizer assim para você: desista. Muitas das vezes vai chegar pessoas para falar para você assim: aquilo não é para você, isso não é para você. Então, se eu tivesse pensado assim, porque não só foi para ela, como para mim também, quantas pessoas chegaram para mim e mandando eu sair, mandando ela sair fora de me desistir, né, irmão? Mas, irmãos, quando Deus tem um propósito na nossa vida, parece que é uma coisa que você sente. Você sente que não é para desistir. E nessa persistência é que nós estamos até hoje. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, já temos um filho abençoado, que eu vou contar a história também, como é que foi, testemunho já, né? E hoje em dia nós estamos aqui, somos unidos para adorar, estamos na presença do Senhor, graças a Deus, começando esse projeto, começando de baixo, né? Para Deus, tudo é para a honra e glória do Senhor, tudo que nós fazemos é para o Senhor, não é nada para nos engrandecer, né? É tudo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém, irmãos? Então, essa é a primeira parte da nossa história. O segundo vídeo vai vir aí, amém? Os irmãos, fiquem com Deus. Não esqueça de dar um like. Não esqueça de ativar o sininho para chegar notificações para você. Porque quando nós lançar a segunda parte, vai chegar para você a continuação. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. E que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe a todos. E eu creio que esse vídeo é para edificação da fé de vocês. Amém? Jesus ama cada um de vocês. Fica com Deus. Tchau. Amém.